Educação, Terra e Juventude, Dimensões da Vida Camponesa em Diamante do Sul. Este vídeo é um dos resultados do projeto de extensão universitária financiado pela Superintendência Geral de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, SETE, por meio do programa Universidade Sem Fronteiras, e vinculado à Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, conforme o termo de cooperação 144/2018. O projeto Educação, Terra e Juventude em Ambientes no Canto Quiriguaçu, Vidas Camponesas em Gerações e Experiências de Populações em Assentamentos Rurais em Campo Bonito e Ibema e em Ocupação Suburbana em Diamante do Sul, contou com uma equipe de trabalho formada por docentes, agentes universitários, bolsistas recém-formados e alunos de graduação. Também tivemos o envolvimento de muitas pessoas dos colégios, professores e funcionários, das secretarias municipais de Educação e Assistência Social e da Agricultura, bem como de servidores do escritório da Emater local. A temática Educação, Terra e Juventude norteou as pesquisas de extensão, o levantamento de dados e a produção de entrevistas de moradores que relataram suas experiências de vida, moradia e trabalho na terra. As vivências que tiveram e têm nessas comunidades e municípios do Canto Quiriguaçu são fundamentais para demonstrar a importância da vida camponesa e das atividades agropecuárias da agricultura familiar, que garantem a permanência dos homens e das mulheres no campo. Que a vida e os exemplos das gerações passadas, dos avós e pais, sirvam de incentivo para os jovens de hoje, suas filhas e filhos, dar importância à vida, à moradia, ao trabalho e à convivência na terra. Em Diamante do Sul, para este projeto, realizamos 31 entrevistas com moradores do meio urbano e do meio rural, homens e mulheres, jovens e adultos, além de pessoas que possuem muitas e muitas décadas de vida neste lugar. Todos os entrevistados autorizaram o uso dos relatos para a produção de materiais pedagógicos e de outros resultados de pesquisa e de extensão. Realizamos levantamentos de dados, tivemos acesso a fotografias antigas, documentos e vídeos históricos e também registramos imagens de paisagens e ambientes geográficos e sociais. Dentre essas fontes de pesquisa, destaca-se o vídeo produzido no ano de 1993, gravado originalmente em fita VHS, que trata da história de Diamante do Sul. Este vídeo foi iniciativa do município e contou com a organização da professora Glorinha Rodrigues da Cruz. O município de Diamante do Sul está localizado no oeste do Paraná, região do Canto Quiriguaçu, nome originado da junção dos vales dos rios Cantu, Piquiri e Iguaçu. Os moradores mais antigos lembram que o município chegou a ter quase 8.000 habitantes. Havia sessões de cinema e também tinha várias linhas e horários de ônibus que realizavam o transporte do interior para a cidade, e vice-versa. Relatos sobre costumes, vivências da infância, trabalho manual, lidas cotidianas com a terra e os animais e festas da comunidade, dentre tantas outras, são características da vida camponesa. Foram registradas nos relatos das entrevistas. Um dos exemplos era o puxirão, descrito pela professora Rosane Correia, onde se reunia a vizinhança para preparar a terra, fazer o plantio ou colheitas durante o dia, com trabalho em mutirão. Neste dia, quem organizava o puxirão preparava o almoço com carne de porco e quirera. À noite realizava-se o baile do puxirão, e aquele puxirão também terminava com uma grande festa da vizinhança. Mas era gozado, reunia toda a vizinhança, fazia aqueles absurdos de comida, pô. Tudo se Porque na hora da colheita Na colheita. Da colher mandioca? Mas sempre nós se juntava 2, 3 famílias, plantava junto. E se tivesse meia apurada limpa, a mesma coisa. E para colher, pior que daí a colher tinha que arrumar a boi de 20 pessoas para tirar no dia, fazer a carga no dia. Mas daí a vizinhança sempre fazia ajuda. Trocava serviço. E aonde fazia o serviço, fazia o almoço. Sim. Fazia com as paneladonas velhas de comida. Mutirão, chamado mutirão. Helena, por que chamam de ajutório? Ajutório, você junta, a vizinhança assim, um ajuda a outra. É ajutório. É isso. E alguma coisa faz até hoje.
Me lembro como se fosse hoje, meu pai, de noite, ele colocava batata assada no borraio, que era para nós comer no café amanhã cedo. O que é o borraio? O borraio, você faz aquele fogo, dá aquele brasidão, né? De quando é lenha boa. Um joleiro, por exemplo. Aí você afasta as brasas e tira só aquela cinza quente. E enterra as batatas ali e cobre com aquela cinza quente que é o borraio. E eu nasci, como hoje, como passou amanhã, como depois da manhã, o pai foi no comércio comprar a roupinha, né? Aí a mãe ficou e o velho anoiteceu e nada. Diz que quando ela viu a onça com a mão, para me caçar, pulou o buraco do paiol, né? Aí velho correu lá e pegou, correu, passou a mão no cabo de buçar, depois na cabeça do cavalo, né? Fez uma laçada, passou na mão da onça ali e amarrou em cima lá. Ele pegou a mão de piloto e matou a onça lá por detrás do paiol assim, né? O pai chegou, a onça estava morta já, né? O velho colheu, ainda comia um pedacinho do coração da onça, que era para criar mais coragem, né? O domingo ia para o rio pescar. E pescar? É. Aham. Era, naquele tempo, a sorte podia pescar, caçar, hoje não dá mais. Ia pescar no piquiri? É. E dava peixe? Não. Tá vendo? Nós fazia, tinha um parente nosso, fazia aqueles parizão, cercava aquelas corredeiras, depois aquelas esteiras, e aí nós ia pousar lá para cuidar. Enchia as bolsas de peixe. Como é que é essa história, André? Ele fazia aqueles chiqueiros de taquara assim, cercava a corredeira e vinha a água só por ali. Ele fazia aquele seco de taquara, cercava embora e forrava de taquara. Aí vinha os peixes por ali, ficava fechado lá. Mas ia só catar. Falar em namoro, agora o namoro que eu vivi, conheci, entendi, era assim, a pessoa ia num baile, numa festa, o rapaz, a moça, a família, tudo, a família tudo em conjunto. Ia dançar uma marca lá, convidava um par lá, conseguindo. Quando a moça, o rapaz se influía na moça, o sinal era um aperto de mão, que queria namoro. Então dali ele conseguia. Mas era só lá na festa, o baile, que se aproximava bem da moça. Mesada de anjo era você promover um almoço, colocar 7 anjos na mesma mesa, comer junto. Quem que eram os anjos? Os anjos eram as crianças menores de 7 anos. Por que Qualquer menor? criança. Por que menor de 7 anos? Porque a cultura da Igreja Católica diz que a criança antes dos 7 anos não tem pecado, é anjo. Tá, mas e por que fazer a mesa A mesada de de anjo eram promessas que as pessoas faziam. Nós descia num rio, numa laje que tinha assim, né? Eu, minha irmã, meu irmãozinho, nós tomava banho ali, e ali nós chegava, pegava trocava nossa roupa, né? E pegava a nossa mochilinha, né? Que na real, naquele tempo, era uma mochilinha de pano, não existia uma mochila agora, que nem tem agora. E pegava aquela mochilinha e nós tínhamos que caminhar, era 5 quilômetros para chegar no colégio, na escolinha. Nós caminhava, às vezes ainda passava um pedaço de fazenda, né? Às vezes ainda tinha umas vacas bravas ali, né? Então nós às vezes chegava lá na escola, às vezes todo riscado de capim, né? De correr daquele gado. Levava uma merendinha que nós levávamos, porque naquele tempo não tinha merenda no colégio. Nós levávamos uma merendinha levavam uma batata doce assada, ou uma marmitinha, né, com virado, um ovinho frito, né, era o que nós levávamos para merendar.
Segundo alguns pioneiros, em 1942, andavam por aqui 4 viajantes. Estes à procura de terras. Chegaram às margens do rio para o pouso, onde dividiram as tarefas. Um foi pescar, outro caçar, e o outro iria cozinhar. E o quarto, não tendo nenhuma tarefa, foi às águas à procura de um diamante. A partir de então, esta localidade passou a chamar-se Pouso de Diamante. Seu concurso, então, para a vaga de cartorário, Isso. aqui em Diamante, o senhor fez concurso e foi aprovado no concurso e veio se estabelecer então em Diamante? Daí em 70 eu vim para o Diamante. Como é que era Diamante quando o senhor chegou aqui em 70? Em 70, quando eu vim no Diamante, não tinha luz, não tinha água, não tinha telefone, não tinha colégio, não tinha loteamento, não tinha nada. Tinha umas 7, 8 casas aí na cidade, no patrimônio que hoje é município. Porque eu tinha um irmão que morava aí, daí ele me convidou a ir embora. E vieram fazer o que aqui no Diamante? Eu vim trabalhar com saco de porco aí, era quase tudo mato. E derrubaram isso à base do quê? Machado, nem motosserra não tinha. Daí se criamos na fazenda da senhora Lourdes, que era a fazenda do seu Paulo, quinto, né, de época. E de da fazenda, de lá que nós viemos para a chácara do Rio da Onde. Só que na fazenda nós trabalhávamos assim, tudo que era tipo de serviço, né? Arrancar rabo de burro, roçar, porque o tempo ninguém tinha nada na vida. Porque sempre nós nunca tivemos estudo, só serviço de braçagem. Nós tínhamos que trabalhar para poder viver, né? Porque o tempo ninguém dava nada para ninguém. Moravam aonde o pai e a mãe? Em Monte Belo, município de Nova Laranjeiras. O que eles faziam lá? Trabalhavam na roça naquele tempo, né? Só serviço da roça. Que serviço fazia? Roçava, carpia, quebrava milho. Eles tinham terra ou não? Meu pai tinha 6 arqueiros e uma quarta. E a minha mãe hoje ela mora no Canalita, ela tem uma chacrinha ali, comprou ali. E eu moro aqui com o meu irmão, meus 2 filhos e meu esposo, nessa casa. E faz 17 anos que a gente veio pra cá, moremos um pouco em cada canto. Tá, mas ali em Laranjal se lidava com o quê? Ali nós lidava com serviço, com roça, com... Era agregado, boia fria? Nós trabalhávamos de boia fria, de agregado, tiramos posse para nós, vendimos, tirar para o patrão, né? Na família do meu pai, nós nascemos em Monte Belo. Aonde? Monte Belo. E o que faziam? Eles plantavam, né? Tinha terra? Tinha bastante, ele vendeu tudo. Eles trabalhavam assim na terra dos outros, né? Arrendavam assim, né? E trabalhavam, né? Porque a gente que é pobre, né? A gente não tem as condições de comprar, né? Então o que nós fazia? Nós roçávamos, nós plantávamos batata, mandioca, milho, o que dava pro gasto, né? E daí se sobrasse nós vendia, o pai e a mãe vendia, se não sobrasse, né? Ficava pro gasto. Depois que meu pai morreu, eu morei lá morei em Guarniaçu, morei lá no Pinhalito. Daí de lá eu vim pra cá e eu vim morar aqui no Diamante, daí daqui eu não saí mais. E nem quero sair, né? Quero ficar aqui mesmo. Dia 20 de janeiro, não esqueceu daqui, não saiu da memória. Com meu pai, arreamos uns animais, que naquele tempo era só para cavalo próprio, né? Cargueiro, encilho e tudo. E saímos para vir para o Paraná fazer um contato mais próximo com os parentes que estavam morando aqui no Cantagalo, porque naquela época viajava 2, 3 dias a cavalo sem passar num comércio por o trajeto onde nós passamos. Então, nós fazemos uma panela, 2 panelas de sobrecarga em cima da cangaia,
do burro, do cargueiro, né? E ali o feijão, o arroz, o toicinho e a comida, o café, para fazer o café da viagem, café tropeiro, como se falava, e hoje ainda a gente recorda, café tropeiro, feito na chocolateira, é uma vasilha assim, não é chaleira, é uma chocolateira, é o tipo de uma jarra grande assim, era com material de esquentar no fogo de brasa, assim, que tinha resistência, né? E ali temperava o café ali mesmo, e carmava o pó para sentar no fundo da chocolateira, largando depois uma água bem fria na hora, daí sentava o pó. Aí a gente tomava o café. Até os próximos dias a gente tinha uma paçoca de carne de boi ou de porco que fazia para viagem, assim, né? Que os primeiros dias para tomar o café de manhã, na viagem. Então, era assim. Gastamos só 15 dias de lá de Curitibanos para chegar aqui no Cantagalo, nos parentes. E aí morei 30 anos lá. Lá em Coronel Vivida? Convivi naquela época junto com o pai da Glorinha, com os Cruz. Aí nós se enquadrava muito, porque ele criou minha patroa, significava meu sogro, e nós se enquadrava tanto, eu gostaria de vir visitar com eles para cá, né? Daí vim. Pensei em vir, e de repente ele foi para Toledo e eu vim, ficou a filha dele aqui. Tinha só uma filha, ficou aí no Diamante. Era professora também, com a Glorinha. Daí aqui, estive olhando os terrenos aqui, até o genro do meu cunhado que trouxe, ele dizia, eu conheço todas as terras, vou te mostrar as terras boas para se comprar. Aí fui aqui tendo comunidade ali na frente, eu achei mudou, eles escolheu a dedo os terrenos. Foi Mas melhor que tinha. Ele tinha táxi, né? Aí, vinha vindo ali, cheguei ali, para entrar aqui nessa entradinha, o homem ia subindo. E nós, assim, jeito positivo, como deve de ser, né? Quer vender a terra? Quero. E o outro já tinha contado que é uma terra de primeira, que escolhida, né? Aí, diz o sobrinho, né? E o preço, como é que é? Eu não falo preço. Você tem que olhar primeiro. Se se agradar, faz preço. Aí eu disse, então vamos olhar. Via para isso, descemos aqui, era capoeira tudo capoeira. Não tinha esse matão que aqui é uma reserva, aqui para baixo tem um alqueire de terra de reserva. Aqui para baixo, da propriedade aqui para baixo é um alqueire de terra, né? Era capoeirinha naquela época, né? Era 80 que eu comprei. Aí ele gostou da terra, gostei da terra. Bem estado, eu gosto de terra que tenha bastante isso, de espelho, assim, brincando. Aí, vamos ver se eu vou gostar do preço. Aí ele fez o preço, gostou do preço, gostei do preço. Como vocês perceberam, na história local e nos relatos de vida dos entrevistados, a terra é um assunto central. Afinal, pensamos bem, é possível viver sem ter um lugar para morar e uma fonte de renda para sustentar? Mas vamos além e nos perguntar, não é da terra que provém tudo aquilo que precisamos para garantir a vida? Entendemos que é a partir da terra que produzimos, criamos, inventamos e fabricamos quase a totalidade daquilo que precisamos para viver. Por isso compreendemos que a terra e o uso da terra para morar, viver e trabalhar é tão importante na nossa sociedade, que a vida camponesa e a agricultura familiar representam valores sociais, econômicos, políticos e culturais que aproximam a terra da dignidade humana.
e de melhores garantias da vida às pessoas que vivem no campo e também nas cidades, numa nação e mesmo no mundo. Na verdade, entendemos que a relação entre as pessoas e terra tem essa importância. Numa sociedade, essa relação também integra as relações que as próprias pessoas estabelecem entre si, seja no campo quanto nas cidades, ou entre o meio rural e o meio urbano. Um olhar para a questão agrária e o perfil da estrutura fundiária no Brasil, no Paraná e no município contribui para compreendermos o valor social da terra e das formas de uso do solo. Sabemos, porém, que no Brasil existe uma concentração da propriedade da terra e modos diversos de uso do solo rural e urbano. Também sabemos que essa cartografia agrária e agrícola tem uma longa história, que o que temos hoje não foi criado ontem. De todo modo, vejamos alguns dados sobre a estrutura fundiária no Brasil, conforme os dados do INCRA, para o ano de 2014, apresentados nos gráficos que tratam da distribuição do número de estabelecimentos e a área de ocupação. Do total dos imóveis, 75,77%, ou seja, 2/3 do total, correspondiam a estabelecimentos que possuíam até 50 hectares de terra. Certamente que nesse conjunto de pequenas propriedades vivem a grande maioria dos camponeses e agricultores familiares. Por outro lado, se somarmos apenas os imóveis com mais de 1.000 hectares, vemos que correspondem a apenas 1,53% do total. Se olharmos para os dados da área de terra ocupada, praticamente a relação se inverte, pois os imóveis com até 50 hectares, os 75,77%, ocupam somente 9,29% da área de terra. Os imóveis com mais de 1.000 hectares, os 1,53%, ocupam 56,96%, ou seja, mais da metade das terras. Para visualizar essas diferenças, apresentamos 4 gráficos comparativos. Os 2 gráficos em forma de pizza parece-nos que, pedagogicamente, permitem uma visualização melhor desses contrastes. No Paraná, as questões fundiárias também mantêm esse perfil concentrador da cartografia agrária e agrícola. Vejamos então esses dados do INCRA para o ano de 2014 no Paraná. Com relação ao número de imóveis, os estratos com até 50 hectares correspondiam a 88,63%, ou seja, quase 9/10 do total de imóveis. Já os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares somam somente 0,26%. Comparativamente com os dados nacionais, percentualmente, esses estratos no Paraná eram 11 vezes menor do que no Brasil. Nos gráficos apresentados, é possível verificar esses dados. Em termos de área ocupada, no Paraná, os estratos com até 50 hectares correspondiam a 34,28% das terras. Por outro lado, os estratos com mais de 1.000 hectares ocupavam 18,86% do solo rural. O percentual da ocupação é 3 vezes menor do que o mesmo estrato no âmbito do país. Porém, proporcionalmente, a concentração fundiária nos estratos de grandes propriedades são 3,66 vezes maior do que no Brasil. Para visualizar isso melhor, apresentamos os gráficos na forma de pizza com esses indicadores. Qual é o desenho da estrutura agrária em Diamante do Sul? Pelos dados do INCRA de 2011, no município de Diamante do Sul haviam 415 imóveis rurais, que somavam 25.806 hectares. Em termos do número de estabelecimentos, os imóveis com até 50 hectares correspondiam a 88,63% do total, ou seja, somavam 318 imóveis. Já os imóveis com mais de 1.000 hectares correspondiam a 0,48%, ou seja, não chegavam a 0,5%. Quanto à participação na área de terra ocupada, os imóveis com até 50 hectares correspondiam a 22,09% da área, um pouco mais de 1/5 do solo. Por sua vez, os imóveis com mais de 1.000 hectares ocupavam 20,47% da área, somando em torno de 5.300 hectares.
O que é importante destacar sobre a questão fundiária em Diamante do Sul é a relação que a agricultura familiar e camponesa tem com a produção de subsistência e a geração de renda familiar. Nas áreas com até 25 hectares, a produção de leite, mandioca, feijão, mel, ovos e bicho da seda são essenciais para manter as famílias e os jovens no campo. Tratando-se de outros aspectos da produção agrícola em Diamante do Sul, é marcante a presença da extração vegetal de madeiras em grandes áreas de reflorestamento e da pecuária de corte, que tem maior participação no uso da terra para pastagens, com forte presença em grandes propriedades ou fazendas. Porque aqui em Diamante teve o processo de concentração da terra aqui violento na década de 70, né? E muita gente migrou e os que ficaram trabalhando em arrendamentos ou trabalhando de peões. Boa parte do que nós vemos na área verde, por exemplo, era gente que acabou sendo excluída dos arrendamentos, né? Que não teve mais espaço no campo e acabou tendo que ir para a periferia. Olha, a subnutrição, ela vem de vários aspectos. A pobreza geral das pessoas que não tinham terra, não tinham moradias, eram arrendatários, boias frias, moram ainda em posse. Nós temos um exemplo da área verde, Diamante do Sul. Eram pessoas que estavam nas fazendas, trabalhando pela comida, vieram e acamparam ali em barracos de lonas e trabalhavam por dia e trabalham ainda hoje. Então a gente percebia a subnutrição nas pessoas que não tinham posse. E a agricultura familiar diminuiu ou cresceu? Aqui no Diamante a familiar mais ou menos se mantém, né? Porque sempre continua um pouco, né? Não muito, mas... Só que a maior parte hoje está trabalhando com bicho da seda, né? Porque com menos terra o cara produz mais, né? Porque hoje se for plantar milho, soja num arqueiro de chão, o cara não vai sobreviver. Se ele depender só do cara que tem pouquinha terra. Qual a importância da feira para a senhora hoje aqui? Teve alguma importância, algum significado para a senhora? Tem, sim, né? A gente vende os produtos da gente, ajuda na despesa de outras coisas em casa e pra gente sair, se divertir um pouco. É um divertimento também, né? E o que a senhora está vendendo hoje aqui? Eu trouxe queijo, bolacha, macarrão, doce, pocã, crochê também. Ah, é? Você nasceu em Cascavel, e há quanto tempo você está morando aqui em Diamante? Faz um ano que eu estou morando aqui em Diamante Sul. E é no sítio, né? No sítio, na área rural. E o que você está achando da experiência de ter? Eu gosto, eu vim buscar paz, né? A gente morava em Cascavel e lá a gente tinha uma empresa e a gente estava se desgastando muito, né? Então, quando eu percebi que meu marido podia infartar, eu falei, vamos morar no sítio. Buscar outros meios. É claro que aqui a renda da gente é muito menor, só que a qualidade de vida é muito maior. O que mais se produz lá? Lá? Eu entrego um pouco no mercado, para a escola, um pouco de merenda. Só que também fornece pela PENAI, né? Sim. O município. Isso. E o trabalho na horta, quem te ensinou? Era a mãe, né? Quando nós estávamos na casa, a mãe sempre levava a gente assim, fazer isso, fazer aquilo, né? A gente vai aprendendo, né? Das coisas que a gente que vai plantar, tudo da época, tudo certinho, né? Toda da geração da mãe. Antes eu fui comprar o tempero da senhora, e a senhora falou que esse tempero é tudo de produto da roça. Tudo da roça, até o alho. Até o alho. Por que a senhora acha que isso é importante falar quando a senhora vai vender o produto da senhora? Porque aquele alho que a gente compra, ele não fica o sabor bom que nem o alho caipira da roça. Ele é outro gosto, outro cheiro, a comida fica mais saborosa. Aquele outro alho, uma vez que eu não tinha, eu fiz o tempero, não deu gosto nenhum.
Segundo os dados censitários do IBGE de 2010, a população de Diamante do Sul era de 3.510 habitantes, sendo que 1.405 moravam na área urbana e 2.105 moravam na área rural. Comparando com os dados do Censo Demográfico de 2000, a população passou a ser de 3.656 habitantes, sendo 1.107 da área urbana e 2.549 da área rural. Uma das atividades agrícolas de geração de renda à família camponesa em Diamante do Sul é a criação de casulos de bicho da seda. No ano de 2019, houve a produção de 129.188 quilos. Conforme dados da Bratac, no ano de 2019, o número de proprietários que trabalhavam com a sericicultura no município soma 142 agricultores familiares, sendo utilizados 143 barracões. Outra atividade essencial para a agricultura familiar é a pecuária leiteira. No ano de 2018, a produção foi de 2.821 mil litros. Visitamos 3 escolas estaduais em Diamante do Sul. O Colégio Estadual Osório Duque Estrada, localizado na sede, o Colégio Irma Rodrigues da Cruz, localizado em Pinhalito, e o Colégio Raios do Saber, localizado na Vila União. O número de matrículas no Colégio Osório no ano de 2009 teve um total de 684 alunos, sendo 475 do ensino fundamental e 209 do ensino médio. Já no ano de 2018, o número de matrículas foi de 365 alunos, com 216 no ensino fundamental e apenas 149 no ensino médio. O Colégio Irma iniciou suas atividades em 2009, com o ensino fundamental, totalizando 38 matrículas. Em 2019, houve 69 matrículas, sendo 44 no ensino fundamental e 25 no ensino médio. No Colégio Raios do Saber, em 2011, foram realizadas 28 matrículas no ensino fundamental. Já no ano de 2018, foram 36 matrículas no ensino fundamental. A partir dos dados obtidos na Secretaria Municipal de Educação sobre o número de alunos do ensino pré-escolar e Fundamental 1 de responsabilidade do município, e envolvem 4 escolas, conforme indicamos nos gráficos, no ano de 2010 haviam 447 alunos matriculados e no ano de 2019 somam 400 alunos. Porém, se olharmos somente para o CEMEI Anjo da Guarda da pré-escola, percebemos que houve um crescimento. Em 2010, a escola tinha 53 crianças na pré-escola. Já em 2019, são 116 crianças. Então, além da concentração da população do município na área urbana, percebe-se que há uma tendência de crescimento de pessoas da nova geração. Depois de um certo dia, eles resolveram ir pra cá, meus pais, pro Diamante. Aí eu vim junto com eles em 2012. Aí foi um pouco difícil, porque eu conhecia mais os meus parentes de parte de pai em Cascavel. Aí cheguei aqui tudo diferente, né? Amigos novos. E assim foi, eu comecei a estudar aqui. E aprendendo um pouco de mexer no vida do sítio. Já é uma agricultora? Já. Sei fazer algumas coisas aqui na terra. E o que é ser agricultora pra ti? Olha, pra mim, eu acho que é muito importante, porque tudo que tem no mercado vem da terra. Você estuda aqui no colégio? Agora não, vai fazer na faculdade, né, Cascavel? Em Cascavel. Que curso está fazendo? Faço informática. Na Unipar. Na Unipar? Pretende trabalhar em Diamante? O que está pensando? Não, pretendo para Cascavel. Mas, né, o melhor, né? E como é que é morar no sítio, na roça? A mãe lidando na horta, digamos assim, né? E o pai principalmente no leite, né? No leite. Como é que é essa vida na roça? Tá, pra mim é bom, eu gosto, que eu fiquei um tempo em Cascavel, mas assim, a gente não se sente bem, tipo assim, na outra cidade, como se pudesse criança, né, no sítio. E agora, faz uns 4 para 5, 6 anos ali, o filho, então, esse que está aí, o Lucas, ele não quis trabalhar fora, queria ficar no sítio. E daí, então, a gente passou para ele que está cuidando hoje. Eu falava para ele, filho, vai arrumar um emprego, vai trabalhar fora, você ganha melhor, né? Arruma um emprego, você tem que ter o salário todo mês. Mãe, eu não quero ir para a cidade. Eu não quero saber de cidade, eu me estresso.
E esse nosso guri que está aí, ele é assim bastante interessante o jeito dele conduzir aqui, porque ele já vinha conosco, né, cuidando aqui as coisas, mas hoje ele é muito ligado à coisa mais orgânica. Ele planta o milho, o crioulo que eu falei, né, orgânico, né? Faz canjica. E ele processa. Mói na pedra? Não, é um moinho eu até não fui lá para o moinho, é um moinho, um forageiro. E é de outra localidade também, de outro município inclusive. Não é aqui no município que faz. Planta o milho crioulo? Milho crioulo. Orgânico? Isto. E daí leva, classifica bem, ele é muito, nesse sentido aí, ele é muito... Leva lá, moe. Ele vem, ele faz o processo de que tem um processo que tem que fazer o resfriamento dele. De jovem que tem aqui, que ficou aí, só o Lucas. Não tem outros jovens ali. E do seu soldo ali, que tem alguns que moram tudo ali por perto deles. Mas a maioria aqui foi só velho, porque todo mundo, os jovens, todo mundo foi embora. Eu não sei se serve isso de um alerta, ou é um pedido, ou é um... Enfim, eu acabei falando que meu filho, se ele pudesse, ele estaria no sítio também. Infelizmente, por algumas políticas que não são muito convenientes, ou não tem, nem todo mundo tem acesso, há uma burocracia muito grande. Para se chegar, teve programas bons, mas a burocracia é muito forte para se chegar, adentrar, conseguir um sítio para poder ser, né? O nosso outro filho mais velho, se ele pudesse, ele estaria aqui por perto também. Mas essa burocracia no sentido do que? Da compra ou do que? Do registro? Olha, meu ponto de vista é que não se houve a base interessada. Para dali sair um plano, sair uma ação de um programa. Não precisa ser herói para lutar pela terra, porque quando a fome dói, qualquer homem entra em guerra. É preciso ter cuidado para evitar essa luta, pois cada pai é um soldado. Seu Júlio, por que o senhor optou em trabalhar sempre com a roça, ser colono, agricultor? Agora é uma pergunta. A mais importante da entrevista foi essa. A mais importante. Agora sim vai aparecer o que é importante. Para a Glorinha, para o senhor, talvez. Eu tinha o meu irmão, o mais velho foi trabalhar de alfaiate. E o mais velho já sabe, né? Daí eu fiz, vamos fazer uma aposta. Eu vou viver a natureza e vocês vão viver dentro, atrás do balcão ali, tá? Vamos ver qual é que aguenta. Depois, quando ele estava mal, eu disse, eu sei o que precisa para fazer o remédio para ele, eu sei. Mas não faço, porque nós fizemos aposta, né? Aguente. Aí, mas qual era o remédio que podia? Ele vinha para cá, aí o coronel vinha fazer melado comigo ali, tirar o mel aí para o mato das abelhas, lá em casa tem, e depois ir pescar no rio Chupim, ficar sem comer lá no rio e se molhar lá e ficar com os pés dentro d'água lá, um meio-dia, um dia, e tomar sua dor e transpirar o corpo e vir aqui louco de fome, comer bem, descansar, não teve nada para ninguém, bem quietinho. Aí, já ele sarava. Ele não sabe que nós vivemos da natureza, que é evitar da natureza, né? Não viver com a natureza, não vive. Nós temos que conviver com a natureza. Senão nós não vivemos, não temos como.
Daí eu fui aprendendo, eu digo, não, mas tem que saber se alimentar, como é que faz, fui estudando. Por que vocês optaram em permanecer na terra? Porque na cidade é mais difícil, eu acho. A gente que não tem estudo vai fazer o quê lá? Ser faxineiro pro resto da vida? Não adianta. É que lá na cidade você vai ter um salário pequeno também, eu sei que não tem muito estudo, né? E aqui na roça nós conseguimos achar um meio de ganhar o salário que nós podíamos. E aqui nós não paga aluguel, lá bem no fim tem que pagar. Eu sou filho de agricultor e, segundo a história da família, vem lá da Itália, eram tudo povo camponês lá também, trabalhador. Vieram para cá, continuaram e nós estamos continuando. E a gente dá graça de um filho assumir isso e levar adiante mais um tempo, né? Até quando a gente não sabe mais, enfim. E para mim, morar no sítio e viver do sítio, hoje eu não vivo porque eu do aposento, mas já vivi todos esses anos aí, trabalhando braçal, mas eu acho que isso me deu muito vida. Embora ter tido problema de saúde, mas me deu muito vida, porque eu sempre gostei da coisa muito mais orgânica possível. E viver na roça é bom? Mas como é gostoso. Não sei se porque eu nasci e me criei e estou aqui até essa idade. É. Mas que é gostoso, meu amigo. Vou falar para o senhor que... Porque a gente ainda aproveita um pouquinho da natureza. A senhora é filha de camponeses, né? Teve todo o histórico da sua vida valorizando a agricultura familiar, camponesa. Eu queria saber qual que é a importância da terra para a senhora e de ter esse acesso à terra. A importância da terra significa vida. Que quando nós amamos e respeitamos a natureza, ela nos devolve benefícios. O que significa trabalhar na terra para a senhora? Olha, é muita coisa, né? Dali sai tudo. Dali sai tudo. Hoje nem tanto, né? Porque o mercado tá aí, né? Na porta, mas a gente sobreviveu da terra. Depois saí, estudei um pouco, mas eu voltei e cheguei à conclusão que a minha vida é aqui no campo. Por essa questão da liberdade, da questão da saúde também, um ambiente mais saudável. Isso me faz fincar o pé aqui e resistir aqui. Né? A gente sabe que a vida, no nosso dia a dia aqui é muito sofrido, muito difícil. As possibilidades de crescimento econômico são muito complicadas, mas a gente está num ambiente que a gente se sente bem. Esse espaço, essa condição de liberdade, para mim não tem valor. Isso é imensurável, assim, do ponto de vista de economia. Está inserido nisso, né? A nossa tradição familiar, essa coisa de resistir no campo, é típico da minha família. O meu avô era muito... veio de Santa Catarina numa aventura para cá, né? E eu acho que meu pai é o oposto do meu avô. E fincou os pés no chão aqui. E a gente também tá resistindo aqui. Vamos ficar aqui e a luta é por aqui. Não adianta a gente migrar para lutar em outro lugar, até ganhar raízes lá. Eu acho que onde a gente tem raízes tem que ficar, né? A sociedade é muito opressora e excludente. Então a gente tem que se agarrar onde está. A minha água vem da fonte, não tem cano, café coado no pano, meu açúcar é rapadura, mas é da boa, feita de cana caiana, o melado dessa cana adoça qualquer amargura. Se o senhor não tá com pressa, eu vou mandar minha véia preparar um franguinho com quiabo. Aqui na roça eu não tenho tal do uísque, pra abrir um apetite eu vou buscar um esquenta-rabo. Seu carro, moço, é o primeiro que aparece, meu cachorro não conhece, nunca vi um trem assim. Pode até parecer surpresa pro senhor, mas o progresso passou e acho que esqueceu de mim.